Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos compartilhar um trecho da palavra de Deus com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 6 ao 9, que diz assim, a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou.
pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me este ano até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandará cortar. Bom, esse texto ele tem como pontos principais, a paciência, a misericórdia de Deus, a misericórdia do ser humano, ou a paciência do ser humano, e a relação à oportunidade, a segunda oportunidade, a outra oportunidade ou nova oportunidade. Bom, então, como nós vimos no texto, esse homem, ele tinha uma propriedade e ele plantava uvas, ele tinha uma vinha. E havia uma figueira plantada no meio dessa vinha. Por quê? Por que uma figueira no meio de uma vinha? Porque a figueira, ela é um símbolo muito importante para o judeu, ela é símbolo de prosperidade, ela é um símbolo de fartura para o judeu. Então aquela figueira era um símbolo importante. A figueira tinha obrigação de produzir muitos frutos. Também a figueira, ela por sua grandeza, por suas folhas grandes também, ela produzia muita sombra. Ela tinha outras funções, tipo, ela alimentava as aves, ela alimentava peixes, ela fertilizava a terra, produzia sombra. E o fruto da figueira, que é o figo. No entanto, este homem já estava há 3 anos procurando fruto nessa figueira, porque ela tem um período para produzir frutos. Se não me falha a memória, são 5 anos ela tem que produzir frutos. Se ela não produzir, é porque ela é uma figueira estéril. E aí então esse homem chegou para o agricultor que cuidava, né, das plantas e disse: corta essa figueira. Mas o agricultor, ele olhou para aquela figueira e ele cuidava dela todo dia, e devia ser uma figueira muito linda, pelo menos é que o texto diz, e ele intercede por ela, ele fala: não, deixa mais este ano, deixa mais um ano. E se o ano que vem nós viermos aqui e ela não tiver fruto, então nós a cortamos. E aí aquele proprietário deixou que ele fizesse isso. Bom, num texto sobre figueira também, que não é uma parábola, Jesus ele amaldiçoou uma figueira e ela seca até a raiz. E muitas vezes nós usamos esse texto da outra figueira que foi amaldiçoada por Jesus para alimentar a nossa impaciência com as pessoas. E a gente vê aqui que esse viticultor, ele nos representa, ele representa aqueles que fazem a obra de Deus de interceder pelo pecador. Por quê? Porque, veja bem, a palavra de Deus ele é implacável contra o pecado, mas ele ama o pecador. Então, veja bem, normalmente, quando alguém não quer dar ouvidos ao Evangelho e não quer seguir os ensinamentos do Evangelho, normalmente ele muitas vezes ele é excluído, não assim claramente, mas ele vai sendo deixado de lado até ser cortado, porque ele não produz aquilo que se espera dele. Mas esse viticultor, o que ele faz? Ele intercede, né? Ele intercede por aquela figueira. E aí a gente vê, se você lê o texto anterior a esse, lá conta, Jesus discute com os discípulos sobre uma torre, a torre de Siloé, que caiu e matou algumas pessoas, e também de algumas pessoas que foram oferecer sacrifício no templo, e Pilatos mandou matar aquelas pessoas, e eles dizem que o sangue daquelas pessoas se misturaram ao sangue do sacrifício. Então ali Jesus repreende aquelas pessoas
dizendo, olha, vocês não são melhor do que aqueles que morreram lá, talvez, porque era costume do judeu, quando acontecia uma tragédia dessa, eles quererem atribuir aquilo aconteceu porque aquela pessoa era pecadora. E Jesus falou, vocês acham que vocês são menos pecadores do que aqueles? Não, vocês são todos iguais. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui o que? Da parte dos judeus, discriminação, superstição, religiosidade hipócrita, né? Julgamento, pré-julgamento, ou justiça própria e coisa desse tipo. Ou seja, aquilo aconteceu com fulano porque ele não é obediente à palavra de Deus, porque ele é um pecador. Mas Jesus diz que não. Jesus não fala por que aquilo aconteceu, mas ele diz que nós não devemos pensar assim quando vermos alguém passar por uma tragédia. A gente já ouviu muito isso, né? Depois, na outra parte, o texto após esse conta sobre uma mulher que era paralítica há 18 anos e ela intercede por Jesus no sábado e ela é curada no sábado Jesus é criticado pelos judeus porque realizou aquela cura no sábado. Então a gente vê aqui novamente a hipocrisia religiosa, a falta de humanidade, de carisma, de amor ao próximo. Eles estavam mais preocupados em obedecer às suas tradições, à sua tradição religiosa, do que uma pessoa fosse curada. Jesus nos critica por isso. E aí a gente vê, essa figueira fica bem no meio dessas duas histórias. Então o que ela nos mostra? Ela nos mostra, primeiro, que nós devemos ter paciência, assim como Deus, aquele homem representa Deus, ou seja, ele podia cortar aquela figueira, mas pela intercessão do seu trabalho, do seu empregado, do seu servo, ele dá mais uma chance para aquela figueira. O agricultor pede uma chance, intercede por ela. Então, o dono da vinha representa a justiça de Deus e o agricultor nos representa, né, ou deveria nos representar. Então, ou seja, ele intercede por ela, ele pede mais um tempo. Né? Nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe se alguém vai se arrepender ou não, mas nós não sabemos, e muitas vezes Deus pode nos experimentar numa situação dessa para ver se realmente nós aprendemos o evangelho do amor de Deus, o evangelho do amor de Cristo, que é paciente, que é perseverante, que é compassivo, né? Que sempre espera o arrependimento das pessoas, né? Como nós não sabemos, nós sempre temos que dar uma segunda chance. Por quê? A palavra de Deus, ela diz, não matarás. Então, às vezes a gente vê assim, que quando uma pessoa, ainda mais quem assiste esses programas da tarde na televisão, e vê aqueles crimes bárbaros, né? E eu já vi muitos crentes dizer, não, tinha que matar um desgraçado desse daí, porque cometeu esse crime e tal. Eu não posso aplicar a pena àquela pessoa que cometeu um crime, a mesma pena que ela, a mesma pena que ela condenou o outro. Porque senão eu estou sendo juiz, eu estou usando a lei e eu não sou juiz, eu não posso julgar. A minha postura deve ser oração, deve ser paciência, deve ser misericórdia. Aí você pode estar perguntando, mas então o que a gente vai fazer? Existem leis que devem ser aplicadas, né? Tem prisões, tem outras coisas, mas não cabe a mim, né? Não cabe a mim executar uma pena contra alguém que cometeu uma barbaridade, porque senão eu vou estar me igualando a ele, eu estou sendo juiz. Então não adianta eu querer consertar um erro com outro erro. Quando a palavra de Deus diz não matarás, ela está dizendo para mim, olha, você não deve matar ninguém. Você não deve julgar quem mata, você deve julgar a si mesmo, você deve usar a palavra para você. Eu entendo dessa forma. E aqui então essa figueira,
ela teve uma segunda chance. A Bíblia não mostra se no outro ano ela foi cortada ou não, mas ela nos mostra que o juízo de Deus, ele é feito com misericórdia. Veja bem que aquele senhor da vinha, ele podia dizer para o funcionário dele, falar, não quero saber, a vinha é minha, você tem que cumprir ordem, vai, corta e acabou. Mas o que ele fez? Ele falou, não, tudo bem, eu vou deixa mais um ano aí, né? Quem sabe, de repente, né? A gente também vê nisso aqui, se a gente estiver numa posição aparentemente superior a outras pessoas, ouvir as pessoas, né? Às vezes eu fico meio triste porque normalmente a gente que trabalha num lugar que a gente faz um trabalho considerado inferior, a gente não é ouvido nas decisões que uma empresa toma, que um patrão toma, um encarregado toma, né? Normalmente as decisões vêm de cima para baixo, elas nunca perguntam para a gente o que é melhor para melhorar a produção ou coisa parecida. Sempre vem a ordem de cima, você tem que fazer isso. E eles não querem saber se isso vai ser bom para você, se vai te fazer mal ou não. Agora aqui ele pergunta, né? Ele intercede pela figueira e aquele Senhor, veja bem como Deus é misericordioso. Aqui mostra a misericórdia de Deus, a paciência de Deus. E aqui também mostra que esse homem, ele também era misericordioso, ele também era paciente e ele tinha a ideia de que todo mundo merece mais uma chance. Aquela figueira merecia mais uma chance. Uma figueira tão linda, né, tão bonita. Porque a figueira ela tinha muita utilidade, ela produzia sombra, e por fim, quando ela já não produzia mais frutos, a sua madeira era uma madeira muito nobre, né? Então, aquele senhor podia dizer, olha, corta ela, porque assim a gente aproveita a madeira dela e fica tudo bem. Mas não, ele ouviu a intercessão daquele servo. E aí, nós estamos no lugar desse servo. Muitas vezes nós estamos no lugar dessa figueira. A gente não está produzindo fruto, mas porque eu não estou produzindo fruto, eu tenho que ser cortado, eu tenho que ser eliminado sem ter uma segunda chance. Esse texto nos ensina que não, que a gente merece uma segunda chance. Assim como eu mereço, aquele meu adversário, aquela outra pessoa também merece uma segunda chance. Então, Deus deu uma segunda chance e nós damos uma segunda chance. Deus sempre nos dá outra chance, Ele não dá só a segunda, Ele dá várias, né? Então assim, antes de tomarmos uma atitude drástica, nós temos que usar a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E assim nós vamos estar executando a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente quer executar a palavra de Deus para castigar as pessoas. Mas quando é para nos castigar, nós queremos misericórdia. Então é isso que esse texto nos ensina, né? Porque quando eu quero aplicar a palavra de Deus de uma maneira implacável para punir, para castigar, eu estou praticando uma religião hipócrita, assim como os fariseus fizeram no outro texto da mulher paralítica. Eles não ficaram felizes porque aquela mulher foi curada, mas eles ficaram querendo punir Jesus porque ele curou a mulher no sábado. E Jesus então ele diz que para fazer o bem não existe dia. Para fazer o bem você pode fazer qualquer hora, que Deus não se importa. Agora o mal, o desnecessário, é importante que você faça da maneira certa. Mas aquilo que a gente faz para abençoar as pessoas, não existe dia e nem hora. Então vamos aplicar esse texto na nossa vida. Vamos usar a palavra com misericórdia, tendo paciência, dando uma segunda oportunidade. Tá? E para a gente não esquecer, o título dessa nossa reflexão é cuidar para frutificar. Então olha bem, aquele agricultor, ele quis cuidar daquela planta para ela dar fruto. E assim somos nós, devemos cuidar dos outros para esperar os frutos. Porque às vezes a gente quer ter fruto das coisas sem cuidar. Uma planta, se você não cuidar dela, provavelmente ela vai morrer.
Então é preciso que a gente cuide. Amém? Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no teu coração. Se ela foi bênção para a tua vida, compartilha pelo menos com um amigo seu, tá? Para que possa abençoar a vida dele. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar um joinha pra gente aí, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.